Seja f uma função de domínio R+, com derivada finita em todos os pontos do seu domínio. A sua derivada f' é definida por f' de x igual a 1 meio de x² menos ln de x. Quantos pontos de inflexão tem o gráfico da função f? Bom, para fazermos o estudo dos pontos de inflexão ou das concavidades do gráfico de uma função, nós recorremos ao estudo da segunda derivada. Esta é uma função que tem derivada finita em todos os pontos do seu domínio. Logo, nós podemos pensar numa coisa. Para tentarmos saber algo sobre os pontos de inflexão, neste caso queremos saber apenas quantos são e não quais são, nós podemos estudar os zeros da segunda derivada e verificar se para esses valores, se existirem zeros, para cada um desses valores, se à esquerda e à direita desse valor, a segunda derivada muda de sinal. Se isso acontecer, é porque o gráfico da função muda de concavidade. Okay? Geralmente fazemos este estudo dizendo que é a derivada zeros tabela. Neste caso, segunda derivada zeros tabela. A tabela é apenas não é obrigatória, é apenas um esquema auxiliar para organizarmos os dados, ok? Mas acaba por ser prático em muitos casos. Bom, então eu vou fazer isso. Para isso precisamos de encontrar primeiro a segunda derivada. Okay? Vamos fazer então aqui o estudo da segunda derivada para sabermos mais alguma coisa acerca dos pontos de inflexão. Bom, eu já tenho a primeira derivada, por isso para fazer a segunda derivada, vou aqui à procura dela, f duas linhas de x, vou derivar apenas mais uma vez esta função, porque esta já é a primeira. Por isso eu vou fazer a derivada de 1 meio de x² menos ln de x, por isso coloco aqui apenas uma linha, e derivando esta uma única vez, já tenho a segunda, porque eu já estou a derivar a primeira derivada, ok? Bom, então começamos com as propriedades, com as fórmulas. Temos aqui uma diferença, vamos dizer então que a derivada desta diferença é a diferença das derivadas, ou seja, 1 meio de x² derivada, menos ln de x derivada, ok? E agora temos aqui a derivada de um produto. Reparem que está aqui a multiplicar. E é verdade que, mesmo em ambiente de prova, mesmo que seja uma pergunta de segunda parte, não precisam de ir tão profundo no desenvolvimento da forma como eu vou fazer aqui. Porque quando nós temos num produto, quando um dos fatores é uma constante, a sua derivada vai dar zero no desenvolvimento da forma aqui do produto. Mas eu vou fazer, portanto, esta linha poderiam evitá-la, e eu vou escrevê-la exatamente para explicar o melhor porque é que a podiam evitar, ok? Bom, então a derivada do produto diz o seguinte, é a derivada do primeiro, ou seja, 1 meio, a derivada, que vai dar então uma constante, vai dar zero, vezes o segundo, vezes x², mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, ou seja, a derivada de x². Menos, e agora a derivada do ln é a derivada do que está lá dentro, a dividir pelo que está lá dentro, ok? Este está no formulário do exame. Bom, e lá está, eu desenvolvi aqui a forma do produto e tenho agora aqui a derivada de uma constante, dá zero. 0 vezes x² dá zero, então desaparece este termo, ok? Não havia problema nenhum se passassem logo para esta linha, que eu vou fazer agora. Então fico com este 1 meio, que vem já daqui, e agora aqui tenho a derivada de uma potência, ok? Então fica, o 2 vem para trás a multiplicar, x elevado a 2 menos 1, baixa uma unidade ali no expoente, vezes a derivada da base, ok? E aqui também podiam não escrever porque a derivada da base dá 1, mas eu estou a escrever porquê? Imaginem que tinham 4x ao quadrado derivada, ok? Neste caso, teríamos de fazer o seguinte, o 2 passava para trás a multiplicar, 2 vezes 4x, baixava uma unidade aqui no expoente, 2 menos 1, e tínhamos de derivar aqui a base, porque neste caso não ia dar 1, não é? E aqui também temos de derivar, mas como vai dar 1, se eu não colocasse aqui a derivada de x, tudo bem, não havia problema. Porque reparem, neste caso já iria dar, portanto ali fica 2 menos 1 dá 1, já ia dar aqui 4, ok? A derivada de 4x dá 4. Bom, então, por isso eu coloquei ali a derivada da base, portanto, porque estou a fazer a derivada desta potência para relembrar este ponto. A derivada de x ali dá 1, fica aqui 1 sobre x. Bom, e agora, vou apagar o que está deste lado, foi só para dar aqui este exemplo, senão fica aqui muito confuso, ok? Bom, e agora vamos só simplificar. Praticamente a derivada está feita. Ficamos então com o seguinte, 2x... Reparem, 2x, porque este 2 menos 1 dá 1, a derivada aqui de x também dá 1, fica 2x sobre 2, ok? Menos 1 sobre x. Agora, 2 a dividir por 2 dá 1, fica só x aqui, ok? X menos
1 sobre x. Podemos ainda simplificar, reparem, igualar aqui denominadores, este x é o mesmo que está x sobre 1, vou multiplicar esta fração aqui por x e fica x ao quadrado menos 1 sobre x, ok? Bom, e agora vou então fazer os zeros aqui da segunda derivada. Mas atenção, nós temos de ter, principalmente para a tabela que vamos fazer a seguir, temos de ter em conta o domínio da nossa função, ok? Que é R+. Ou seja, eu quero fazer os zeros desta segunda derivada, f duas linhas de x igual a 0, mas quero fazer só no meu domínio, só me interessam os zeros desta função no meu domínio, ou seja, e o x tem que ser maior do que 0. Vou colocar maior que 0 porque R- é de 0 a mais infinito, 0 aberto, não é? Então posso dizer que são qualquer valor de x que seja maior do que 0, ok? Bom, vamos colocar então aqui a segunda derivada, x ao quadrado menos 1 sobre x igual a 0 e x maior do que 0. Para resolver esta equação, reparem, temos uma fração igual a 0. Logo, o que acontece é que o numerador tem de ser 0, x ao quadrado menos 1 igual a 0 e x diferente de 0 e x maior do que 0. Bom, reparem, x diferente de 0 e x maior que 0, podemos até trabalhar só com uma destas condições, com x maior do que 0, porque já engloba esta, não é? Se eu estou a dizer que x tem de ser maior que 0, então também tem que ser diferente de 0. Por isso, aqui ficamos com x ao quadrado igual a 1, vamos colocar aqui uns equivalentes, x ao quadrado igual a 1, exatamente, este menos 1 passa para aquele membro, e x maior do que 0. Ora, passamos a raiz, fica mais ou menos 1, não é? Então ficamos com x igual a 1 ou x igual a menos 1, que vinha da raiz, não é? Que fica x igual a mais ou menos raiz de 1, e x maior do que 0. Bem, e o que é que isto dá? X igual a 1 ou x igual a menos 1 e x maior que 0. A intersetar com x maior que 0. Ficamos só com o positivo, não é? Porque este não pertence ao domínio, o x igual a menos 1. Por isso, ficamos apenas com x igual a 1, é a única solução neste domínio desta equação, ok? Neste domínio, x maior que 0. Bom, e agora vamos só verificar, e para isso eu vou mostrar aqui então em tabela, se a segunda derivada realmente muda de sinal. Bom, e para isso fazemos então, colocamos aqui f duas linhas, colocamos aqui a função, para verificar apenas se estamos em condições de garantir que é ponto de inflexão. Aqui, cuidado na tabela, o nosso domínio, portanto, vai de 0 e atenção, aqui é não definido, ok? Ou sem significado, não definido, aqui também não definido, não pertence ao domínio, ok? Vamos até mais infinito. E aqui para o meio da tabela vem então os zeros da segunda derivada e o único que deu foi este, x igual a 1. Colocamos então aqui 1. Bom, e agora vamos ver os sinais. Vou fazer até aqui agora a preto. Portanto, aqui anula-se a segunda derivada, ok? Mas atenção que isto não chega para ser ponto de inflexão. Terá de trocar de sinal, ok? Bom, então vamos ver. Entre 0 e 1 eu vou à segunda derivada e a segunda derivada está aqui. Ok? E posso substituir por um valor aqui entre 0 e 1, pode ser 1 meio, que é 0,5. Se colocar aqui no valor de x 1 meio, reparem, no numerador vai dar negativo. Fica 1 meio ao quadrado dá 1 quarto menos 1 dá negativo. Negativo a dividir por positivo, porque o x é 1 meio, é positivo. Negativo dá negativo. Ok, aqui é menos. Agora, vou substituir por um valor aqui à direita de 1, pode ser o 2, por exemplo. Se colocar 2 aqui na segunda derivada, fica 2 ao quadrado 4 menos 1, 3, dá positivo. No denominador também dá positivo. Positivo a dividir por positivo dá positivo, ok? Aqui não colocamos nada no infinito, ok? E então, o que nós temos é que tem a concavidade voltada para baixo e depois passa a ficar com a concavidade voltada para cima. Então, temos aqui um ponto de inflexão. Mas tínhamos de verificar isto, reparem na importância de verificarmos isto, porque poderia não ter nenhum. Se fosse menos, menos ou mais, mais, não mudava de concavidade, ok? E neste caso temos a certeza que f de 1, que não interessa agora quanto é ponto de inflexão. Vou abreviar aqui, ok? Ponto de inflexão. Então, o que nós descobrimos é que tem apenas um ponto de inflexão, ou seja, resposta B. Se por acaso nós estamos em escolha múltipla, não é? Estamos em escolha múltipla. Se por acaso nós fizéssemos os zeros da segunda derivada
dava aqui um 0 e não tivéssemos na escolha múltipla, não estivesse cá esta opção, 0, nós podíamos logo concluir que era a B. Porque, bom, tem de existir, porque não havia esta opção na escolha múltipla, era 1, 2, 3 ou 4. Bom, então teria de existir e nós sabíamos, como só tínhamos aqui um 0 da segunda derivada, sabíamos que só poderia existir 1 e, portanto, responderíamos logo. Mas como estava aqui 0, teríamos de fazer o estudo deste sinal, porque, lá está, o perigo poderia estar aqui, ok? Eu poderia ter um 0 da segunda derivada, mas se não trocasse de sinal à direita e à esquerda deste 1, não era ponto de inflexão, ok? Porque não mudava de concavidade. Neste caso, mudou de concavidade, logo é ponto de inflexão, temos um ponto de inflexão.